Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quarta-feira nós temos a presença do Manuel Gonzalez, arqueólogo Manuel Gonzalez, gentilmente atendendo ao nosso pedido. Vamos debater e discutir assuntos da região metropolitana. E também nós temos a presença da Fernanda Vanucci. Fernanda, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Augusto. Manuel, é só na Fernanda que eu dou beijo. Pelo amor de Deus. Que outro dia veio um convidado aqui e falou, mas só beija a esposa? Porque é minha esposa, né? Não, por favor. Por muito tempo a gente se beijava fazia aí no início todo do dia, programa. né? Tudo bem? Tudo bem, Fernanda tudo bem, Vanucci, Manuel? Prazer. Vamos lá? Vamos começar o programa com uma notícia triste, uma notícia que, infelizmente, nós temos que dar, mas que não é a notícia que nós gostaríamos, não é? Infelizmente, nessa manhã, por volta de 11 horas da manhã, um turista foi assassinado na Aparecida. Ele foi morto a tiros na Aparecida. Felipe vai me ajudar a mostrar aqui. Olha, turista é morto a tiros durante latrocínio em Santos. Um turista de 68 anos, morador de Brasília. Ele morreu nessa manhã de quarta-feira após reagir a um assalto no bairro da Aparecida em Santos. Ninguém foi preso. Aconteceu ali na Alexandre Fleming, onde localiza-se o conjunto habitacional Martins Fontes. Está aqui a foto, a polícia chegando ao local. Opa, pronto. Infelizmente, o turista de 68 anos que reagiu ao assalto, né? A vítima, que faria aniversário no próximo domingo, passava férias na região. Ainda não se sabe o que o bandido tentou levar da vítima. Está aqui a matéria. E no sábado, na praia, na parte da manhã, nós tivemos outra pessoa assassinada. No sábado, eu falei aqui ontem, o Durval Cap sofreu uma tentativa, enfim, um ciclista invadiu a calçada e o atacou. Então nós estamos vivendo um momento muito delicado. Não entendo o que está acontecendo. Não sei se falta uma estratégia melhor da Polícia Militar, se a bandidagem cada vez mais está perdendo o medo, se a impunidade está reinando. O que nós não podemos suportar é que a cada 2 dias alguém morra. Tem que dar um basta nisso. A polícia está presente nas ruas, uma estratégia em alguns pontos, a gente tem percebido isso, mas isso não está sendo suficiente para intimidar a bandidagem. Algo tem que ser feito. E nós temos que defender aqui a Polícia Militar, porque em alguns momentos a polícia prende, e aí o marginal preso, não se sabe como, aliás, a gente sabe, não vamos ser hipócritas. Essas facções criminosas bancam advogados, isso é verdade. Bancam advogados para defender os seus integrantes. E, infelizmente, a legislação tem buracos. E esses advogados inescrupulosos aproveitam-se desses buracos, para colocar o camarada em liberdade. E é isso que acontece. Não vai nenhuma crítica aqui aos advogados que são sérios, mas olha, eu me recordo que há 1, 2, 3 anos atrás, o jornal Estado de São Paulo, ou a Folha, não me recordo agora, mas eles publicaram uma ampla reportagem mostrando que as facções criminosas estavam formando integrantes em advogados para defender os seus. É impossível uma instituição como a OAB poder saber quem é integrante, quem não é integrante, enfim. Mas nós não podemos admitir o camarada matar uma pessoa e às vezes responde em liberdade.
tirou uma vida e responde em liberdade. Nós vamos ver casos e mais casos que o camarada responde em liberdade. Então chegou um momento, esse senhor, turista, veio passar... Agora, qual é a imagem que ele vai levar de Santos, do litoral paulista lá para Brasília? De que a cidade é uma cidade perigosa. Essa notícia vai se tornar em breve nacional, não é? Hoje com a internet, então vai mostrar lá, turista é morto a tiros durante latrocínio em Santos. Turista de 68 anos, morador de Brasília, aí, turista é morto a tiros durante latrocínio em Santos. É uma pena, é uma pena. A gente fica muito triste, muito triste. Olha, falando desse assunto, nós temos um quadro aqui, e nós falamos disso na segunda-feira, mas é sério. A Baixada Santista extrapolou os números de estupros, mais de 500 casos em 2011. E a Carlinha me lembrou bem na segunda-feira, esses são os casos registrados. Guarujá, 139. Primeiro que isso é a fonte oficial, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ocorrências de agressão a mulheres em 2011, estupros na Baixada, 139 casos no Guarujá, 108 casos na Praia Grande, 100 casos em São Vicente, 72 casos em Santos, 42 casos em Cubatão, 38 casos em Itanhaém, 17 casos em Peruíbe, 16 casos em Mongaguá, 13 casos em Bertioga. Boa tarde, Fernanda Vanucci, obrigado pela participação. Chamou a atenção esse número e há uma discussão se em razão da mudança, né, mudou a legislação quanto ao que é estupro ou não. E aquele chamado ato libidinoso, quer dizer, às vezes, quando não é consumado a penetração, não é? Mesmo assim está sendo considerado estupro. Será que esses números têm alguma relação com a mudança da legislação? Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, Manuel, telespectadores do Programação em Reação. Olha, Augusto, eu acredito que sim, né? Até porque hoje, como você bem falou, não precisa ter a penetração. O simples fato de repente passar a mão ou agarrar, o que já é um absurdo, é um absurdo, é realmente uma coisa forçada, uma agressão, já é considerado o estupro. Agora, muita coisa daí também pode estar entrando através da Lei Maria da Penha, que são os estupros matrimoniais, que é o caso da mulher que já não se sujeita mais a ter relação com o seu marido, e aí ela vai fazer o boletim de ocorrência e entra na violência sexual, que é a relação não permitida dela. Porque antigamente tinha-se essa cultura. A mulher casava, ela era educada pelos pais, pela mãe. A mãe, antes do casamento, sentava com ela e explicava, bom, agora você vai casar, você vai servir o seu marido, né? Você, quando ele quiser, ou tem aquela cultura que muitas meninas, a gente ainda ouve falar, olha, eu vou fazer com ele, porque se eu não fizer em casa, ele vai procurar na rua. Mas ela não está afim de fazer. E aí a gente desenvolve diversos trabalhos em cima disso, que é conscientizar a mulher de que ela não tem que ter a relação quando ela não está afim. E isso não é só Santos, através da coordenadoria que a gente está fazendo, mas isso é uma coisa nacional. As campanhas têm sido cada vez mais fortes nessa questão da violência sexual, porque causa danos irreparáveis para a mulher. É uma cadeia, vem o problema psicológico, vem o trauma, porque ela, às vezes ele chega bêbado em casa, ela não quer ter relação, e ela é obrigada a ter, ele pega ela à força. Então eu acredito também que a Lei Maria da Penha coopera muito nessa situação e aumenta, sim, também esses números, que são assustadores, né? Manuel. Se a gente levar para uma região metropolitana, o número que, se você somar tudo isso aí, o número de casos que aconteceu na Baixada casos. É muito alto para um ano. Manuel. Augusto, boa tarde. Augusto, boa tarde, obrigado pela participação. Eu que agradeço a você, telespectador. Eu acho que houve uma mudança de comportamento, não só na questão da legislação, né? Então a legislação ajudou a mulher, porque eu acho que, infelizmente, a questão da violência contra a mulher hoje no Brasil é uma coisa discrepante.
sempre foi, mas acho que tem aumentado toda essa questão. Não sei quais são os motivos, mas eu acredito que o comportamento da mulher mudou, e isso é muito importante. Eu acho que a questão das campanhas que têm sido feitas, não só aqui por você, inclusive, Fernando, não só aqui na Baixada, mas acho que no Brasil inteiro. O governo hoje está muito preocupado com essa questão da violência. Então, a partir do momento que você consegue trazer para a mulher, né, essa realidade, onde ela não precisa mais ser omissa em toda essa questão, ela pode, então, ir atrás dos seus direitos, que não é direito, isso é uma questão humana, né? Você está sendo agredido, está sendo gerada uma violência, você tem mais é que procurar, então, os seus meios legais para essa proteção. Porque eu acho que antigamente era uma coisa muito velada, né? Mesmo que tivesse toda uma legislação, mas era velada, porque a mulher o que fazia? Se eu for atrás da justiça, vai ser pior. Vai ser pior. Eu vou voltar para casa, eu vou apanhar mais, pode acontecer até coisas piores e até tem casos de agressão aos filhos. Não, né? Ela foi na delegacia, foi da parte, então agora eu vou agredir os filhos também. Então isso sempre causou uma preocupação na mulher, é claro, tem que se preocupar. Mas então com essa mudança toda que nós temos hoje de comportamento, acho que a mulher mais incisiva na sociedade, né, que a mulher ela teve um papel muito importante na sociedade há anos, há centenas de anos atrás, séculos atrás, depois ela passou muito tempo omissa. Ficou muito tempo uma figura muito relegada. E hoje a mulher, eu vejo que ela está voltando a esse papel principal que ela tem na sociedade. Então, a partir do momento que ela começa a se colocar de volta nesse papel importante, no papel do poder da mulher dentro da sociedade, ela está, sim, então, correndo atrás dos seus direitos. E aí você vê esse aumento do número de violência, esse aumento, não é que aumentou, às vezes não é que aumentou o número de estupro, com certeza mas sim não aumentou o número. Isso, modificou o comportamento. Então, na realidade, isso é importante mesmo, de não ver. aumentou o número. O que a gente percebe é que, como você bem falou, é uma causa, nem é nacional, é mundial. Isso, a ONU Mulher tem trabalhado a questão da violência doméstica, isso tem sido mesmo foco das discussões, tanto no Brasil como no mundo todo. Por quê? Porque por conta dos direitos que a mulher e o empoderamento, né, que ela vem tendo através dos seus direitos, das suas leis, apareceu uma pesquisa onde apontou um maior número, mas não que elas não sofressem de violência antes. Até porque nós vivemos numa sociedade machista, né, que veio com essas raízes machistas. Então, para a gente conseguir mudar a cultura machista e aí a gente chegar a começar a diminuir índice de novo, eu acredito ainda que a gente vai levar muitos anos pela frente ainda para conseguir chegar num nível que a gente acha interessante, em que você consiga fazer uma estatística e que aqueles números realmente... Não tem número interessante, né? Não vai ter, nunca vai ter. Bora. O número interessante vai ser quando não tiver, lógico, né, Augusto? Quando a gente fala os números interessantes, é quando a gente puder chegar aqui e falar, olha, não existem mais casos. O que a gente também entende que é uma utopia, porque as pessoas... O ser humano, né? O ser humano, o psicopata vai continuar nascendo, o sociopata vai continuar nascendo, os casos vão continuar acontecendo, mas a gente faz um trabalho muito forte para que as denúncias continuem, cada vez mais fortes, e que as pessoas também a gente consiga transformar em pequenos detalhes as mudanças, né, de comportamento do ser humano. Na realidade, essa coisa machista mesmo do homem, que a gente ainda se depara hoje, Manuel, com homens que não permitem a mulher pôr uma roupa curta. Ele agride ela, ele espanca ela, ele não deixa ela sair de casa, ou porque ela ganha mais do que ele, quando na realidade ela poderia ser parceira dele, ela ganha ainda. E aí você tem que trabalhar muito a questão da cabeça do homem. Né? Eu sempre falo, a gente não pode só criminalizar também um homem. Existe todo um trabalho para ser feito com o homem de desconstrução daquela cultura que ele aprendeu a vida inteira, por gerações a gerações, a ser daquela forma. Então, eu acho que as mulheres estão aprendendo a ter esse diálogo, aprendendo a conversar, aprendendo a se posicionar, e os homens estão começando a entender, até por conta dos trabalhos que são feitos com as mulheres e com os homens,